Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia em Ação. Hoje nós iremos estar trazendo nossa sexta lição do nosso segundo trimestre e que estamos aprendendo o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Nós vamos estar aprendendo a sexta lição, que vai estar falando as cortinas do tabernáculo. É uma aula bastante prática, simples, e iremos resumir e ser bem rápido para os irmãos entender. O pastor Elianai Cabral, ele deixa bem claro na sua lição, ele explicando sobre as cortinas. Já vimos aprendido em outras lições sobre tabernáculo, sobre a porta, sobre o altar, sobre a pia, e agora vamos aprender sobre as cortinas do tabernáculo. Irei aqui nesse vídeo trazer apenas algumas informações simples e que a lição ela não nos traz, como por exemplo as medidas. Ela não fala claramente para quem não tem habilidade e não sabe sobre as medidas do tabernáculo, sobre ainda a côvado, sobre ainda as medidas. A lição ela não traz muito claramente falando como é que era. Então eu vou trazer apenas algumas medidas das cortinas, o tamanho, algumas coisas que a lição ela não traz claramente e que em algumas bíblias a gente encontra a medida, como por exemplo a Bíblia do Expositor, né? Ela traz as medidas todinha do tamanho das cortinas, da medida do tabernáculo, várias medidas. A Bíblia do Expositor ela ajuda muito sobre essas medidas que nós encontramos dentro, que a lição ela muitas vezes não nos deixa bem clara. Então, primeiro vamos falar sobre as cortinas. Como eu já disse, vai ser um vídeo bem breve, bem curto, para vocês entenderem. Eu vou falar só sobre as medidas. Eu não vou trazer aqui o significado tipológico. Não vou falar sobre tipologia, não vou me aprofundar muito nisso. Vou falar mais sobre as medidas, que é para quem não tem muita habilidade em conhecer as medidas, tem dificuldade de saber o que é um côvado, saber fazer as medidas. Então, para vocês terem mais ou menos ideia de que tamanho era essa cortina, quantas cortinas tinha, quantas cortinas existia. Então nós vamos estar falando sobre isso. Amados queridos irmãos, primeiro nós podemos ver que, falando de medida, primeiro nós podemos ver e temos que ter em mente o tamanho dessa tenda, o comprimento, o seu tamanho em si, né? Que o tamanho dessa tenda, segundo a gente vê na Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada ela deixa bem claro, alguns comentaristas falam, né, nos seus rodapés, a Bíblia do Expositor e outras Bíblias, a Bíblia de estudo pentecostal também fala, que essa tenda ela tinha mais ou menos 14 metros. Ela tinha 14 metros, né? Então já dá para saber mais ou menos o tamanho da tenda. A tenda ela tinha mais ou menos 14 metros, conforme a Bíblia de estudo pentecostal, ela fala isso. E como nós vemos aqui, essa tenda ela tinha essas coberturas que nós estamos vendo aqui, que são as cortinas, que seriam 4 cortinas. A primeira que nós vemos é a de linho torcido com imagem de querubins, é a primeira cortina. Aí vem a segunda cortina, que seria de couro de cabra, que é a segunda cortina. Vem a terceira cortina, que seria de couro de carneiro, que era tingida de vermelho, nós estamos vendo ela de vermelho, e tinha de couro de pele de texugo, que era essa última cortina. Então havia essas 4 cortinas cobrindo essa tenda, para o que tivesse dentro dela tivesse protegido, sendo protegido. Então nós vemos essas 4, a função dessas 4 cortinas era proteger e cobrir todo esse ornamento que fora dado por Deus. A primeira cortina que era colocada ali, aqui que nós vemos,
ela era feita de linho. E ela era colorida, como nós podemos ver. Ela era colorida e ela tinha imagens de querubim, tinha imagem de querubins. E que nós já vimos aqui. Essa primeira cortina, ela era feita de 10 peças. Era 10 peças nela. Imagine, tire as 3 últimas, deixe só ela. Então, ela era feita de 10 peças. De 10 peças. E ela tinha mais ou menos a medida dela, conforme a Bíblia Sagrada ela nos mostra, que era 10 peças. E a medida dela seria de 280 côvados, de ponta a ponta. 280 côvados ela media, ela tinha o seu comprimento, o seu tamanho todo, né? Ela tinha 280 côvados, que seria mais ou menos 140 metros de comprimento, ou de tamanho, né? Que era para cobrir essa tenda toda, que tinha 14 metros de tamanho. Tem que ser uma cortina bastante grande, né? Bastante grande. Então, ela era feita, ela tinha 10 peças. Detalhe, que essa primeira cortina, como ela tinha 10 peças, ficava 5 colocadas nesse lado, da metade para cá. Era 5 peças colocadas aqui, e mais 5 peças colocadas no outro lado. E no meio, conforme a Bíblia Sagrada nos ensina e nos mostra, que tinham cochetes que costuravam, ou elas eram costuradas no meio, né, até o canto, e se formava uma só cortina, né, uma só cortina. Então esse comprimento todinho era o que havíamos falado, de 140 metros. E detalhe, esse primeiro cochete, a qual era feito a costura dessa primeira cortina, ele não era de bronze, como as outras eram. Ela era feita de cochete de ouro. Tinha que ser, e os cochetes daqui tinham que ser de ouro, diferente das outras peças que seriam de bronze, né? Então a primeira era de ouro, né? A segunda cortina, depois dessa daqui, que seria a de couro de cabra, né, que vinha por cima, colocava primeiro essa, depois vinha essa de couro de cabra. Ela tinha uma peça a mais. Ela tinha 11 peças, conforme nós vemos na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, capítulo 26, versículo de número 9, que fala que ela tinha uma peça a mais do que a primeira. A primeira tinha 10, a segunda tinha 11 peças. Então ela tinha uma peça a mais, e por ter uma peça a mais, ela era bem maior do que a primeira. Se a primeira ela tinha 280 côvados, a segunda ela tinha 330 côvados no total, o seu comprimento. Então ela era bem maior, né? Bem maior, que equivalia a 165 metros, né? O seu tamanho, né? Então a segunda era bem maior. E daí vem a terceira, que nós encontramos, que seria a de pele, né? Ou de couro de carneiro, que ela era tingida de vermelho. Tingida de vermelho, né? E daí, depois dessa de carneiro, vem a última, que é de pele de texugo, né? Que era a última que cobria as 3 que estavam por baixo dela, né? Que é pele de texugo. Aí você pergunta, o que é texugo? Texugo, segundo alguns estudiosos, historiador, seria pele de... E na Bíblia Sagrada fala que é pele de animais marinhos, né? Peles de animais marinhos. Então, conforme nós podemos ver aqui em Gênesis capítulo 26, e o versículo 14, né? 26 e 14, vamos ver o que diz aqui o comentarista da Bíblia do Expositor. 26 e 14... Ele diz assim: farás também para a tenda uma coberta de peles de carneiro, que é a primeira, que é aquela que nós falamos agora há pouco, que era tingida com tinta vermelha, e uma coberta de peles de texugo em cima dessa. Então falamos da pele de carneiro, que seria a terceira, e a última, que é a quarta, que é a de texugo, pele de texugo.
e que indica o ofício de Cristo, o sumo sacerdote, ele aqui traz uma tipologia mostrando que estava apontando para a humanidade de Cristo. Então, essa pele de texungo aqui, que eles falam aqui, eles deixam bem, algumas indicativas dizendo que seria ou pele de golfinhos, né? Ou pele de golfinho, né? Que todo mundo conhece, que é um golfinho, ou de um animal que ele cita aqui, chamado de goldo, que é um animal que parece com golfinho, mas que sua pele também é uma pele bastante resistente, e mais resistente ainda do que a do golfinho, que ele diz aqui. Então, seria desses dois animais, mais ou menos, essa última pele. Então, já que vamos falar, eu falei que não iria entrar muito na tipologia, só iria trazer as medidas aqui, mas a primeira cortina, eu não vou entrar na profundidade do significado de cada uma, eu vou falar só o que elas apontavam, né, seu significado tipológico. A primeira, nós iremos estar falando sobre a divindade de Cristo. A primeira estava apontando para a divindade de Cristo, que seria de linho, né? E a segunda, de couro de cabra, né? Que é a segunda cortina. Primeiro botava a de linho, né? Que ela era colorida, estava apontando para a divindade de Cristo, que ela tinha 10 peças, e os seus colchetes eram de ouro, né? Colchetes são aquelas coisas que prendem uma na outra, eram de ouro. Aí vinha a segunda por cima dela, que tinha uma peça a mais, que seria para, já que ela tinha uma peça a mais, seria para expandir-se mais, cobrir a parte bem lateral e a frente, né, do tabernáculo, né, que ficaria passando um pouco a mais. Então, ela tinha uma peça a mais que era para cobrir mais completo o tabernáculo. Ela era de pele de cabra, né? Que a pele de cabra aqui iremos estar tratando e falando sobre o sacrifício de Cristo, que é a segunda. E na terceira, que é de carneiro, tingida de vermelho, já vai estar apontando que por sangue de Cristo, vai estar falando também sobre o sacrifício, está falando sobre derramamento de sangue e outras coisas demais. E a última, que é a de Texum, que a gente não vê, que não tem, pela aparência aqui, nós não vemos nada que o agrade, que é uma cor que não chama a atenção, que é uma cor que não tem muito atrativo. Essa última, que cobria todas as outras, estava apontando para a humanidade de Cristo. Da humanidade de Cristo. Nós iremos estar falando isso na lição, né, que nós iremos estar estudando nas escolas dominicais. Então vai estar falando da humanidade de Cristo, né? Está falando, aí vem Isaías 53, da onde olhavam para ele, nenhuma belezura tinha, para que o desejasse, tudo mais. Está falando da humanidade de Cristo, que essa última cortina não tinha belezura, não tinha formosura, não tinha nada de que aparentemente nos trouxesse alguma coisa. Então, é exatamente isso aí do que iremos estar estudando, iremos estar falando nas escolas bíblicas dominical. Então, vemos aí o comprimento das cortinas, estão falando do tamanho em si, né? O comprimento dela, né? O seu comprimento em si, nós podemos falar que ela era, como já falei, na largura, todo o comprimento, toda a sua extensão, ela era bastante grande, mas cada cortina, ela tinha 28 metros cada uma. Cada cortina tinha 28 metros de comprimento, né? E de comprimento, e por 14, né? No caso, ela tinha 28 metros, 28 côvados, conforme a lição ela fala, 28 côvados de comprimento, que equivalia a 14 metros, melhor dizendo. E a sua altura, ela é de mais ou menos de 4 côvados, que seria de 2 metros de altura. Cada peça, né? Cada peça das 10. Cada peça
tinha 14 metros, cada peça tinha 14 metros de comprimento, e cada peça tinha mais ou menos 4 côvados, que seria 2 metros de altura. Isso nós vemos na leitura bíblica em classe, que vai estar falando sobre 28 côvados, né? 4 côvados, e aí por diante. E é bom nós trazermos essa informação do côvado, que o côvado é mais ou menos 2 palmos, né, da mão do ser humano, ou uma medida que era da ponta do dedo até o cotovelo. Então, são essas as informações que nós iremos que eu vim trazer para cada um de nós, para aqueles alunos, né? Muito aluno que assiste, que tem a dificuldade de entender o que é côvado, a medida, o tamanho, né? Tem dificuldade de entender essas coisas, e que o escritor muitas vezes também não trouxe essa medida em si. Claro que ele está focando nas cortinas, no que a cortina ela está apontando, por que ela apontava. Isso nós iremos estar aprendendo dentro da lição, não faz questão de estar trazendo aqui, amém? Que Deus ele nos ajude, que Deus ele continue nos abençoando. Espero que você tenha aprendido sobre o tabernáculo. Temos aqui outra imagem, né, mais clara, falando da primeira cortina, segunda cortina, terceira cortina e quarta cortina. Claro que não era desses desenhos, era diferente, mas espero que você tenha aprendido, né, e que essas informações tenham ajudado bastante. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.